Quais sentidos você está usando para assistir a este vídeo? Este vídeo está sendo gravado por uma câmera que registra imagens e um microfone que registra sons. Logo, eu não me surpreenderia se você imaginasse que está usando apenas a visão e audição para me assistir. Mas você sabia que além da visão, audição, olfato, paladar e tato, existem vários outros sentidos que nós, seres humanos, somos capazes de experienciar? Propriocepção, equilibriocepção, termocepção, nociocepção, cronocepção e sinestesia com C são palavras esquisitas, mas também são nomes de alguns dos vários sentidos que nós temos, e a maioria deles usamos sem nem perceber. Por exemplo, a propriocepção é a capacidade que temos de reconhecer a localização espacial do nosso corpo, de modo que, sem olhar, eu consigo saber aonde está o meu braço, o meu joelho, a minha perna e assim por diante. Esse sentido é muito importante e tem um papel fundamental na coordenação motora. A equilibriocepção é o sentido que nos permite ficarmos em pé, bem como andar ou correr, e também ajustar o nosso equilíbrio de acordo com variações de inclinação no terreno ou ao andar em uma corda bamba. Já a cronocepção é a nossa percepção da passagem do tempo, a sinestesia, nossa percepção de movimento, e assim por diante. Todos esses sentidos se baseiam em duas coisas: estímulos externos gerados pelo ambiente e processamento, responsável por interpretar esses estímulos de forma a gerar as percepções e sensações. Os estímulos são gerados em órgãos específicos, que possuem células especializadas em interagir de maneiras diferentes com o ambiente. Por exemplo, nossos olhos são dispositivos feitos para captar a luz e projetá-la na retina, onde células nervosas são ativadas e disparam sinais elétricos. A mesma coisa acontece em nossa língua, mas os estímulos ficam por conta de moléculas que entram em contato com as papilas gustativas. Esses estímulos viajam através de nervos até chegarem ao cérebro, a principal estrutura do nosso sistema nervoso. O cérebro é quem decide o que fazer com os estímulos vindos do corpo todo. É ele quem interpreta esses estímulos e gera as sensações associadas com os sentidos. As imagens que você vê, os sons que você ouve ou a dor de um machucado, todos existem dentro do cérebro. Tudo parece bem simples até aqui, porém a complexidade do sistema sensorial é algo fascinante. Cada sentido pode possuir diversas características para nos permitir a melhor interpretação da realidade. Por exemplo, as imagens que enxergamos possuem várias qualidades, como luminosidade, textura, movimento, cor, profundidade e assim por diante, e o mesmo vale para os outros sentidos. Boa parte dessa variedade de características vem do cérebro e sua capacidade de interpretar os sinais enviados pelos órgãos sensoriais. Mas por mais que o cérebro seja excelente nisso, ele sempre vai estar limitado pelos estímulos que recebe. A nossa retina é coberta de células especializadas em detectar a presença de luz e reagir a ela, produzindo sinais elétricos. Essas células são os cones e os bastonetes. Os bastonetes têm a função de detectar os níveis de luminosidade, enquanto os cones detectam as cores. Estas duas informações viajam pelos nervos ópticos e chegam ao cérebro, onde o processamento é feito e a imagem é formada. Estas duas informações básicas para a visão, luminosidade e cor, são reflexos das características da luz captada pelo olho. Desta forma, o olho, bem como todos os órgãos sensoriais, nada mais é que a forma que o nosso corpo tem de coletar informações do mundo físico à nossa volta. Os sentidos são a nossa única forma de reconhecer o nosso entorno. A luz é uma onda eletromagnética. O importante a se saber sobre as ondas é que elas são meios de transporte de energia, não de matéria, e possuem algumas propriedades próprias. Uma dessas propriedades é a frequência, ou seja, a quantidade de oscilações em um determinado período de tempo. A unidade de medida mais comum para a frequência é o Hertz, que corresponde a oscilações por segundo. Os cones em nossa retina são divididos em 3 grupos. Ao serem atingidos por um feixe de luz, um grupo pode ser mais estimulado que outro, dependendo da frequência desta luz.
As frequências médias capazes de estimular cada tipo de cone são 524 THz, 556 THz e 697 THz. Combinando o nível de estímulo dos três tipos de cones é que se formam as cores em nosso cérebro. Essas três frequências médias que conseguimos detectar correspondem às três cores primárias, vermelho, verde e azul, e a partir delas é que se formam as outras cores. O branco, por exemplo, corresponde a um estímulo uniforme de todos os três tipos de cones, enquanto o amarelo é uma combinação dos cones correspondentes ao vermelho e ao verde sendo estimulados. 13 de março de 1781. William Herschel usou seus cones e bastonetes para fazer observações astronômicas neste dia. Ele estava usando um telescópio caseiro que ele mesmo construiu e estava à procura de sistemas estelares binários. Foi então que um objeto celeste chamou sua atenção. O objeto em questão já havia sido observado por outros astrônomos que o catalogaram como uma estrela, mas Herschel percebeu que sua posição estava deslocada em relação às outras estrelas no céu. Ele primeiro imaginou que o objeto poderia se tratar de um cometa, mas meses depois, com a divulgação de sua hipótese e observações feitas por outros astrônomos, foi-se constatado que tratava-se de um planeta. Foi o primeiro planeta além de Saturno a ser descoberto, e Herschel quis nomeá-lo de planeta George em homenagem ao rei da Inglaterra. Mas a comunidade científica não teve uma boa aceitação por este nome, e ainda no mesmo ano, o nome Urano foi adotado. A luz do Sol refletida na atmosfera de Urano demorou 2 horas, 37 minutos e 32 segundos para chegar na Terra, atingir o telescópio de Herschel, ser captada pelo seu globo ocular e focada em sua retina, onde células especializadas foram estimuladas e enviaram um sinal para o seu cérebro, formando uma imagem que o faria questionar a natureza daquele ponto luminoso, mudando nossa noção da real extensão do nosso sistema solar. 19 anos depois de descobrir um planeta no nosso sistema solar, William Herschel, movido pela sua curiosidade insaciável, ao explorar as propriedades da luz, fez outra descoberta que mudou a nossa percepção do universo, mas dessa vez não pôde contar com a ajuda do seu sistema sensorial. Para melhor compreender essa segunda grande descoberta de Herschel, precisamos falar de outro inglês que o antecedeu. Isaac Newton foi um cientista polivalente. Embora seja famoso por ter postulado a lei da gravitação universal, ou lei da gravidade, Newton atuou nas mais diversas áreas da física. As 3 leis de Newton, que representam a base da mecânica clássica, a lei do resfriamento de Newton, um estudo primordial sobre termodinâmica, a base teórica do escoamento viscoso, um princípio básico da mecânica dos fluidos, e diversos trabalhos em matemática, incluindo o cálculo infinitesimal, são algumas das vastas contribuições de Isaac Newton, mais do que o suficiente para consagrá-lo como um dos maiores cientistas da história. Mas Newton atuou em ainda mais áreas. Dentre elas está um estudo intenso que se estendeu por 3 anos de sua vida, a ótica, o estudo da luz. O interesse de Isaac Newton pela luz o levou a fazer diversos experimentos com ela. Dentre eles, um experimento famoso envolvia a passagem de um feixe estreito de luz solar por um prisma triangular. O resultado desse experimento? Um espectro de luz, contendo todas as cores visíveis, estendendo-se do vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, azul, anil e chegando ao violeta. Newton foi a primeira pessoa a compreender a natureza de um arco-íris. Ele também foi o primeiro a entender que a luz branca é composta de uma sobreposição de todas as outras cores, como demonstrado no famoso disco de Newton. Newton também compreendeu que o mesmo fenômeno que leva um prisma a separar as cores de um espectro ocorre em lentes de aumento e que isso traz distorções a imagens de telescópios. Então, ele inventou um novo tipo de telescópio, que utilizava espelhos ao invés de lentes, o telescópio refletor, hoje conhecido como telescópio newtoniano. Os estudos de Newton trouxeram uma nova visão sobre a nossa realidade. As cores que enxergamos fazem parte de um espectro que varia do vermelho ao violeta, e a luz solar contém todas essas cores. Esta propriedade da luz, que permaneceu oculta por milênios, finalmente foi compreendida pela humanidade.
mas um outro aspecto da luz solar intrigou William Herschel: o fato da luz solar parecer carregar calor. Para Herschel, era claro que a luz solar vinha acompanhada de calor, afinal de contas, qualquer objeto deixado ao Sol sofre um aumento de temperatura. Ao se lembrar de Newton e seu experimento com o prisma, Herschel se perguntou se as diferentes cores podem ser mais quentes ou mais frias que as outras. Em outras palavras, a luz carrega quantidades de calor diferentes dependendo de sua cor, ou seja, de sua frequência? Para encontrar a resposta dessa pergunta, Herschel fez um experimento simples, mas que mudou para sempre nossa percepção da realidade. Utilizando um prisma para decompor a luz solar e projetar o espectro resultante em uma bancada, Herschel posicionou 3 termômetros para testar quanto as diferentes cores são capazes de transportar calor. Um termômetro foi posicionado na extremidade próxima ao violeta do espectro, e outro foi posicionado próximo ao vermelho. O terceiro termômetro era o controle. Ele mediria a temperatura da sala e seria posicionado fora do espectro para que não sofresse interferência da luz do Sol, servindo como um parâmetro de comparação para o comportamento dos outros 2 termômetros. Esse termômetro foi posicionado na bancada ao lado da extremidade vermelha do espectro. Eis então os resultados do experimento de Herschel. Após deixar os termômetros sob o espectro da luz solar por um tempo, foi observado que o termômetro próximo à extremidade violeta do espectro sofreu pouco aquecimento, enquanto o termômetro próximo à extremidade vermelha se aqueceu mais. Os raios vermelhos parecem carregar mais calor que os raios violetas. Interessante, mas o experimento ainda não acabou. Para concluir as medições, Herschel checou o termômetro do controle e notou algo muito estranho. A temperatura era maior que a dos outros 2 termômetros. Como poderia, pensou Herschel, o termômetro que estava fora do espectro se aquecer mais que os termômetros irradiados pela luz solar? A explicação só poderia ser uma: o espectro sobre sua bancada se estendia para além do vermelho. Raios de luz deviam estar atingindo o termômetro e o aquecendo. Raios de luz tão reais quanto os que formam o espectro visível, do vermelho ao violeta, mas que nós humanos não somos capazes de enxergar. Herschel então chamou esses raios de luz invisíveis de raios caloríficos, devido à sua clara capacidade de aquecimento. Posteriormente, o termo infravermelho veio a ser usado para designar esse tipo de luz, já que é uma luz invisível encontrada abaixo da extremidade vermelha do espectro. Este experimento foi uma importante demonstração da existência de outros tipos de luz ou radiação invisíveis, e desde então, o espectro eletromagnético apenas se expandiu, com o descobrimento das radiações ultravioleta, raios X e raios gama. Pense nisso, em torno de nós existe uma realidade invisível, uma realidade que nossos cones e bastonetes, as células em nossos olhos especializadas em interagir com a luz, não conseguem captar, mas que é tão real quanto tudo que podemos enxergar. Muitos anos depois da radiação infravermelha ser detectada a partir de sua capacidade de transferir calor, outros métodos foram progressivamente surgindo para detectar todo tipo de radiação invisível. Hoje, temos equipamentos capazes de produzir imagens exatamente como câmeras fotográficas, mas utilizando toda a extensão do espectro eletromagnético. As imagens que vimos há pouco são imagens astronômicas feitas com luz de diferentes frequências. Com isso, podemos ter informações sobre os corpos celestes que passariam despercebidas caso olhássemos para eles apenas com nossos sensores naturais, os nossos olhos. Veja esta imagem do Sol. De uma frequência para outra, sua aparência muda completamente, assim como a nossa percepção sobre o que está acontecendo nele. Radiação eletromagnética, ou seja, luz, que nossos olhos não podem ver, estão presentes ao nosso redor o tempo todo. As ondas de rádio que atravessam a atmosfera com músicas e informações, as micro-ondas que aquecem nossa comida, a luz ultravioleta vinda do Sol, que pode ser prejudicial, mas que nos ajuda a sintetizar a vitamina D, os raios-x em equipamentos médicos e em dispositivos de segurança de aeroportos, e a radiação infravermelha em nossos controles remotos, nos nossos aparelhos de Wi-Fi e GPS.
Por milhares de anos, nós, seres humanos, contamos com o nosso sistema sensorial como única fonte de informação a respeito do mundo em que vivemos. Em 1800 começou uma mudança, uma que está em curso ainda hoje e que se estenderá por muitos anos. Como se desafiássemos nossa própria natureza, descobrimos um novo mundo. Um mundo literalmente invisível, mas que com nossa sapiência logo arrumamos maneiras de contemplá-lo, de aprender com ele e utilizá-lo a nosso favor. Por fim, vamos olhar para cima de novo, como fez Newton, Herschel e todos os grandes que vieram antes e depois deles. Olhemos para nossa própria casa, a galáxia Via Láctea. Vista de dentro dela mesma, da Terra, ela se parece com uma faixa de luz vinda de estrelas e pontos escuros, que são nuvens de gás e poeira que bloqueiam a passagem dessa luz. Agora, vamos ver o invisível.